Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz e o amor de Deus preencham os nossos corações. E o nosso encontro virtual da noite de hoje tem como tema os valores definitivos. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Mas, inicialmente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, orando. Pai nosso que estais nos céus, em todos os lugares e no interior de todas as criaturas, inclusive no nosso, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino de amor e de paz. Seja feita, Pai, a tua santa e sábia vontade na terra e no céu. O pão nosso do corpo e do espírito de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos devem e nos ofendem. E não nos deixe, por caridade, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal e ajuda-nos a praticar o bem em todas as nossas atividades. Que assim seja. Muito bem, como eu falei já anteriormente, nós vamos tratar hoje dos valores definitivos. O que nós levamos da vida material para a vida espiritual? Isso é sabido por todos, que nós não levamos para a espiritualidade os nossos bens materiais, os nossos bens terrenos. O que nós levamos para a espiritualidade são os bens espirituais, aquilo que nós realmente somos, o nosso interior, os atributos espirituais. E esses atributos espirituais podem ser bons ou maus, como a bondade, a humildade, a honestidade, a paciência, a tolerância, a compreensão, a solidariedade, a fé, o amor, a caridade, a forma com que nós lidamos com as adversidades da vida, a forma com que nós nos comunicamos com as outras pessoas, a forma como nós nos comportamos tanto em condições adequadas, benéficas, alegres, felizes, como quando passamos por dificuldades, por tristezas, por situações que a gente não gosta, situações desagradáveis. Mas também são atributos da alma as dificuldades, os sentimentos inferiores, negativos, como o ódio, o orgulho, o egoísmo, a avareza, o apego às coisas materiais, a impaciência, a intolerância, a incompreensão, a preguiça, a luxúria, a inveja, a dificuldade em aceitar o outro como ele é, a dificuldade em aceitar a nossa própria condição atual, seja ela em que esfera for da vida, a dificuldade em aceitar os nossos familiares, a dificuldade em lidar com o dinheiro, com o sexo, com a comida, tantas outras condições, hábitos que a gente possui, tudo isso são atributos do espírito. É isso que nós trazemos em nós, a forma com que nós vivemos, aquilo que nós temos no nosso interior é que nós realmente levamos ao longo das existências durante a nossa caminhada evolutiva. Então nós precisamos entender que o objetivo da vida, mesmo aqui na matéria, enquanto encarnados, é trabalhar o nosso interior, o nosso espírito, aprimorar esses sentimentos, os pensamentos que a gente produz, fazendo de nós espíritos melhores, espíritos mais iluminados. Partir de uma condição inferior, de dificuldade, de sentimentos inferiores, trabalhando o nosso interior para produzir sentimentos melhores, pensamentos mais elevados. É para isso que nós estamos aqui encarnados.
mesmo que durante a encarnação nós precisemos cuidar do nosso corpo físico. Nós precisamos ter as condições adequadas para que a vida material possa ser levada da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente acaba trocando os valores, acaba dando muita importância às questões materiais e menos importância às questões espirituais. Mas, na verdade, depois que passar essa experiência na carne, com o nosso desencarne, nós vamos levar para a espiritualidade apenas as condições espirituais, aquilo que nós trazemos no nosso interior. Então é importante que a gente compreenda isso e que haja de acordo com essa compreensão. É certo que nós precisamos, e é muito comum, nós dedicarmos muito tempo das nossas vidas trabalhando, né, na nossa profissão, cuidando para que a gente possa conquistar as condições materiais necessárias para uma vida saudável, uma vida alegre, feliz, com as condições materiais. Mas é fundamental que nós, cristãos, espíritas, possamos nos esforçar, estarmos atentos, alertas, para fazer essa mudança interior, né? Aproveitarmos essa experiência aqui na carne para fazer as transformações que nós precisamos fazer. Nós estamos aqui encarnados para lidar com as nossas imperfeições, ter a oportunidade de colocar à prova aquilo que ainda não foi trabalhado no nosso interior e melhorarmos. Então, é preciso a gente se esforçar nesse sentido. E não deixar a vida material tomar conta de todo o nosso tempo, de toda a nossa atenção. Como eu falei anteriormente, ela toma bastante tempo, isso é natural, é normal. Na nossa condição espiritual ainda, dentro do processo evolutivo, estamos ainda muito mais para o começo da trajetória, onde as questões materiais ainda são muito importantes, elas tomam muita atenção da nossa vida. Mas nós somos os construtores de nós mesmos. Nós precisamos decidir o que fazer da nossa vida. E é importante nós dedicarmos tempo, atenção, para fazer essas modificações espirituais, que é o que realmente nós vamos levar daqui para as vidas, né, posteriores, tanto na espiritualidade como em outras encarnações, novamente no plano físico. Muito bem. Então, isso é sabido, né, popularmente, de que as coisas materiais que a gente conquista aqui, nós não levamos para a espiritualidade. Isso é um fato. Mas é comum nós nos perdermos no caminho e dedicarmos muita atenção às coisas materiais, podendo até nos trazer prejuízos espirituais. Nos apegarmos muito, cada um tem as suas tendências, mas nos apegarmos às questões materiais e isso dificultar o nosso avanço espiritual. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, aqui do livro O Céu e o Inferno, 3 exemplos para nos auxiliar na compreensão dessa lição, né? Do que a nossa vida aqui na Terra, ela determina como nós teremos a nossa vida na espiritualidade. É também um fato nós compreendermos que os ricos, aqueles que têm mais condições materiais na vida aqui na Terra, têm mais facilidades nas questões materiais, eles têm mais dificuldades em conquistar uma condição espiritual mais agradável. E que os pobres, aqueles que têm mais dificuldades materiais, têm uma certa facilidade, entre aspas, para ir para o céu. Nós sabemos que não existe o local
céu, nem o local inferno. Tanto o céu quanto o inferno são condições interiores que cada um de nós tem. Nós podemos construir aqui na vida material o nosso céu na espiritualidade, ou seja, as nossas condições interiores, aqueles sentimentos que eu coloquei no início, fazer que esses sentimentos sejam mais agradáveis. Ou então, se nós não fizermos a nossa tarefa, digamos assim, se nós não agirmos corretamente e dermos vazão, principalmente ao egoísmo e ao orgulho, que ainda está muito arraigado dentro de nós, nós vamos permitindo que esse inferno, reinado pelo egoísmo e pelo orgulho, principalmente, dominem o nosso interior. E aí nós vivemos nessa condição sombria interiormente dos sentimentos, dos pensamentos inferiores, ruins, maus. Mas isso não é uma condição inexorável, ou seja, todo o rico vai ter uma condição, todo rico aqui material na vida corpórea vai ter uma condição infeliz na espiritualidade. Nem que todo pobre que passa por dificuldade financeira aqui na vida material será feliz na espiritualidade. Não. Nós sabemos que a cada um será dado segundo as suas obras e que cada um de nós é responsável pela condição que nós teremos desde a vida atual, agora interiormente, espiritualmente falando, mas que determina como viveremos no nosso verdadeiro lar, que é a vida espiritual. Nós somos espíritos que têm como verdadeiro lar o plano espiritual. Essa condição atual, enquanto encarnados, é que é passageira, é que é especial, entre aspas. O normal, aquilo que é o verdadeiro para o espírito, é a espiritualidade. A vida aqui na matéria é um estágio, ela é passageira, ela é uma prova para que nós possamos colocar em prática os nossos ensinamentos e determinar realmente em que condições de evolução nós nos encontramos. As dificuldades materiais que nós encontramos, o sofrimento dos nossos irmãos, enquanto aqui encarnados, eles são essenciais para avaliar em que condições espirituais nós estamos, de colaboração, de ajuda, de empatia, em tentar auxiliar o próximo. Nas necessidades materiais, nós temos a oportunidade de praticar, de vivenciar isso e poder ajudar o nosso irmão. Nós ainda precisamos dessas experiências, porque nós estamos ainda muito mais no início da caminhada evolutiva do que propriamente no nosso objetivo. Então, nós somos ainda muito materializados. Nós sabemos que fomos criados por Deus simples e ignorantes. E eu acrescentaria muito materializados. Com a evolução, com a caminhada evolutiva, nas variadas experiências aqui na Terra, ou seja, nas várias encarnações, nós vamos crescendo espiritualmente, crescendo em compreensão, em sabedoria, em informações de todas as ordens, crescendo, desenvolvendo os nossos sentimentos, aprendendo a amar, exercitando o amor. E, por consequência, nós vamos nos desmaterializando. Então, lá no início, nós somos muito materializados. E, com o passar do tempo, nós vamos nos desmaterializando. Só que nós ainda estamos mais no início do caminho. Somos ainda muito materiais. Carregamos ainda um corpo muito pesado, nos arrastando, né? Mesmo que nós tenhamos mecanismos, né, como o avião, como o trem, como carros, para nos locomover mais rapidamente, mas ainda somos muito pesados, muito materiais.
E ao longo das existências, ao longo das encarnações, nós vamos nos desmaterializando. Vamos permitindo que aquela centelha divina, que é Deus dentro de nós, que é essa chama, esse fogo do Espírito de sabedoria e de amor, ela vá crescendo, vá aumentando. E de maneira geral ela faz esse movimento de crescimento e desenvolvimento, essa chama, essa luz, às custas da materialidade. Quanto mais desmaterializado nós estivermos, mais espiritualizado nós estaremos, né? Então, como eu falei, eu vou ler alguns exemplos aqui. Dois clássicos, né, daqueles que tiveram uma vida abastada, com as condições materiais favoráveis, com muito dinheiro, mas que na espiritualidade sofrem, passam dificuldades, porque não souberam agir da melhor maneira possível enquanto encarnados. O dinheiro, a facilidade material acabaram prejudicando ou facilitando a sua derrocada, a sua perda de oportunidade de crescimento espiritual. Depois, aquele clássico também oposto, da pessoa pobre que teve dificuldade na vida material, mas que, em contrapartida, conquistou uma condição espiritual por levar essa experiência na carne com dificuldade da melhor maneira possível, com fé, com confiança em Deus, e assim sendo merecedor de uma condição melhor na espiritualidade. E por fim, algo que difere dessas condições mais clássicas, digamos assim. Então, primeiro, nesse livro, O Céu e o Inferno, no capítulo destinado aos espíritos sofredores, eu vou ler aqui a experiência de François Riquier. Eu vou ler primeiramente a parte que apresenta quem foi François Riquier e depois aquilo que traz uma visão que nos auxiliará à compreensão. François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Esse foi François Riquier, para a gente entender. Ele era uma pessoa muito rica, abastada, com muitos bens, e que morreu em 1857. Depois ele veio e trouxe uma comunicação, dando para nós a compreensão de como ele se encontrava na espiritualidade. Os estudiosos, né, da reunião mediúnica perguntam ao nosso espírito François Riquier: mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de espiardes a usura desta última. E a resposta do espírito: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Outra pergunta dos estudiosos da reunião mediúnica. Foi-lhe feita a seguinte pergunta no intuito de chamá-lo à realidade: sofreis? E o espírito responde: ó, sim, sofro piores torturas que as das mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos. Tenho a consciência de ser um miserável, indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair dessa situação deplorável. Aí os estudiosos dizem: oraremos por vós. E o Espírito responde: obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. Então, isso aqui, né, mostra essa
essa situação de um espírito que teve muitos bens na vida material aqui na Terra, mas que passa por violentas dificuldades, sofrimentos na espiritualidade, pelo apego aos bens terrenos, né? Agora eu vou ler aqui o exemplo oposto de um espírito que passou dificuldades na Terra, mas que está bem na espiritualidade. É o espírito Bernardin, na comunicação em 1862. Bernardin diz: sou de há muitos séculos um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis a felicidade que vos espera, há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem me impor. Aí depois ele completa, terminando: eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei, e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Então aqui o exemplo, né, de um espírito que, enquanto encarnado, passou por muitas dificuldades, mas que manteve a fé, a esperança, a confiança em Deus, agindo da melhor maneira possível, dando o seu melhor, mesmo na dificuldade, e que recebeu a sua recompensa, né? Um bem-estar espiritual, que é o mais importante para nós, é o nosso verdadeiro lar. Como é que nós estaremos no nosso verdadeiro lar depende de como nós agirmos aqui enquanto encarnados. E aí aquilo que destoa daquilo que é comumente visto, né, de que rico tem dificuldade na espiritualidade, que pobre vai para uma situação favorável na espiritualidade, nós temos aqui o exemplo de um espírito, de uma mulher, a Condessa Paula, que eu vou ler aqui para vocês. Primeiramente a apresentação dela e depois, né, o que ela nos fala e nos auxilia a compreender essa condição da nossa atual existência, levando as condições que nós teremos na espiritualidade. Então a Condessa Paula, ela foi bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem, abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Sem arrogância nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade que tratava os fâmulos, despercebida aos demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção.
Então essa foi a Condessa Paula, que com uma condição muito favorável, materialmente falando, manteve-se humilde, trabalhadora, irmã de todas as pessoas que ela tinha contato, fazendo o melhor, dando o seu melhor, agindo caritativamente, com caridade em todas as suas atividades. Não simplesmente nas questões materiais de doação, de filantropia, mas no trato com as pessoas, sendo a melhor que ela podia ser, tratando com fraternidade, mesmo ela para a sociedade estando num posto mais elevado, ela não se via dessa forma, ela se via no mesmo nível de todas as pessoas, como é realmente a condição verdadeira. Para Deus somos todos exatamente iguais, no mesmo nível, né? Todos irmãos, criados por Ele, o mesmo Pai, que tem as mesmas condições. Só que muitas vezes as pessoas se deixam levar pela sua condição socioeconômica e acreditam que estão numa posição superior. Podem até estar numa condição superior socioeconômica, né, nas condições materiais da vida, mas em espírito somos todos no mesmo nível, somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então a Condessa Paula fala, né, no final da sua comunicação, o que eu vou ler aqui. E ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações. Sofri reveses e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu também vós tereis a vossa prova da riqueza. Mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Brilhante, né, esse final. Então, os tesouros aqui da terra, eles são irreais, eles são verdadeiramente passageiros. E o problema é que muitas vezes eles são inebriantes, eles podem facilitar a nossa queda. Não é que eles causam a nossa queda, como a própria Condessa Paula aqui é o exemplo. Mesmo com as condições financeiras muito boas, ela desempenhou bem o seu papel. Ela foi humilde, ela agiu da melhor maneira possível e conquistou com essa ação o tesouro espiritual, que deve ser aquilo que nós precisamos ir em busca. Então, que com essa mensagem Deus nos auxilie, nos ajude a seguir em frente,
buscando o verdadeiro tesouro que é da espiritualidade, que é representado pelo nosso interior. Que nós melhoremos o nosso interior e que sejamos assim mais felizes. Que assim seja. Obrigado.